Olá, amigos do Telculture, mais um Reverbera. Antes de nós começarmos o nosso assunto, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, que você faça algum comentário sobre algo que te acrescentou, que te abençoou, alguma coisa que faltou aqui nesse vídeo. Assim nós vamos estar fazendo com que ele seja relevante, com que eles cheguem a mais pessoas e dessa forma compartilhando a verdade bíblica a respeito da Páscoa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Páscoa tem origens muito antigas. Lá no Egito, Deus vê a aflição do seu povo e pede que eles separassem um cordeiro e o sacrificassem, preparando assim para a sua viagem em direção ao deserto para o adorar. O sangue daquele animal deveria ser passado nos batentes da porta e assim os seus filhos, os seus primogênitos seriam salvos, seriam poupados da morte que se abateria sobre os filhos dos egípcios. O povo também deveria preparar pães asmos, pães sem fermentos para essa viagem. Lá na lei, em Moisés, Êxodo capítulo 12, Deus pede que 10 dias antes fosse separado esse animal para que eles celebrassem a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela se dá uma vez ao ano e ela deveria ser seguida pela festa dos pães sem fermentos. Esta festa, então, traria à memória do povo o modo poderoso com que Deus os libertou do jugo egípcio. Então, aquele cordeiro que foi separado 10 dias antes deveria ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. O sangue daquele animal deveria ser aspergido na tenda do encontro, e assim eles estariam manifestando o seu desejo de se relacionarem com Deus mediante o arrependimento, mediante o abandono do pecado. Por isso que Hebreus capítulo 10, no versículo 4, vai dizer que era impossível que sangue de bois e de touros removessem pecados. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 15, Jesus está participando então desta festa junto com seus discípulos, seus amigos, sua família, a festa da Páscoa. E Jesus vai dizer nesse texto que ele estava ansioso por participar daquele momento junto com eles, de comer a Páscoa junto com eles antes dos seus sofrimentos. Jesus está dizendo aqui, fazendo uma alusão à sua morte que estava prestes a acontecer. E Jesus também diz nesse texto que eles nunca mais comeriam daquela Páscoa até que se cumprisse todas as coisas no reino de Deus. Interessante Jesus falar isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês nunca mais vão participar da Páscoa com a mentalidade que vocês tinham antes, lembrando da libertação do Egito. Mas agora vocês estarão fazendo isso em memória de mim, da minha morte, da minha ressurreição, que trará liberdade, que trará salvação a vocês. Nesses dias da Páscoa que Jesus participou, nós sabemos através das Escrituras que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém montado num jumentinho, um rei humilde. Então as pessoas ali estendem seus mantos, folhas de palma, e eles cantam Hosana, filho de Davi, que quer dizer salva-nos, filho de Davi. Isso tem relação direta com a manifestação do reino de Deus, com a implantação e consumação deste reino. Jesus purifica o templo, expulsa os cambistas, diz que a casa do Pai deveria ser casa de oração. E naquela confusão toda, as crianças começam a cantar novamente Hosana, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. Somente um rei poderia salvá-los da opressão religiosa e romana que eles estavam vivendo. A expectativa do Messias era grande naquela época, e os líderes religiosos dizem a Jesus, você não está vendo que as crianças estão cantando? E Jesus os responde dizendo, nunca lestes nas Escrituras que da boca das crianças flui o perfeito louvor? Jesus está então confirmando ali a manifestação do seu reino mediante a sua morte, que está para ser executada alguns dias depois. Nesse mesmo contexto, Jesus
ensina 3 parábolas sobre o reino de Deus, sobre a chegada desse reino, sobre a entrada nesse reino. Jesus está os chamando ao arrependimento. A parábola dos 2 filhos, Mateus capítulo 21, de 28 a 32. A parábola dos lavradores maus, também Mateus capítulo 21, do 32 ao 46. E a parábola das bodas do filho, Mateus 22, de 1 a 14. Jesus está tratando deste assunto, sobre a manifestação do reino. E é interessante pensar nisso. Jesus prestes à sua morte, tratando da manifestação do reino, da implantação do reino, da entrada no reino na festa da Páscoa. Jesus, na sua morte, ele está abrindo um novo e vivo caminho para nós, até a presença de Deus, Hebreus capítulo 10, versículos 19 em diante. Jesus diz também a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Páscoa, ela tem esse conceito, esse significado para nós nos dias de hoje. Naquela Páscoa, Jesus seria morto. Ele seria o cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 10, versículos 29. Jesus ali morrendo na cruz, ele está sendo o sacrifício perfeito, diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 10, 10. E Jesus está também sendo ali o nosso libertador, o nosso salvador, nos libertando do jugo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 24. Na instituição da ceia, o apóstolo Paulo vai dizer que recebeu a seguinte orientação do próprio Jesus: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que nós possamos ter essa expectativa no coração todas as vezes que participarmos da Páscoa, todas as vezes que participarmos da mesa do Senhor, da ceia, a expectativa de que o reino de Deus está prestes a ser consumado. O reino de Deus está sendo manifestado, implantado nos nossos corações, e nós fazemos parte da divulgação desse reino. Que Deus te abençoe, que a sua fé possa se fortalecer e que nós juntos possamos caminhar em direção a esse reino. Um grande abraço, feliz Páscoa.